para morrer por eles. Não aceitou. Eles falaram, não, eles ainda estão esperando o Mashiach vir até hoje. Sendo que o Mashiach já veio, já foi pregado lá no Madeira, eles recusou ele. Por isso que eles adulterou o nome dele de Yahshua para Yeshua. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então eles não aceitou. Então eles recusaram. Aí nasceu-se a igreja. A igreja não é constituída nem de judeu, nem de grego, nem de bárbaro. A igreja é todos aqueles que aceitam Yahshua, se torna o seu corpo, se torna a sua igreja, se torna o seu povo. Aí vem povo lá de Israel que se converte, vem os gentios que se convertem, vem os bárbaros, todos formam um povo só. Um povo só, forma-se a igreja do Mashiach. Então, os judeus rejeitou Yahshua. A palavra correta não é nem judeus, é Ialdim, porque no nome deles tem o nome do Eterno também. Ialdim. Din no hebraico significa povo. Ialdim, hebraico escreve da direita para a esquerda. Ialdim se escreve da direita para a esquerda. Ialdim significa povo de Ial. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha paz, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Os Ialdim, os judeus, buscar a minha paz. Botou judeus em homenagem a Zeus. Daqui a pouco nós chegamos lá. Então, o que acontece, irmãos? Quando eles foram lá para a Babilônia, Israel foi levado para a Babilônia, para o cativeiro na Babilônia. Babilônia representa tudo que não presta. Babilônia é a religião de Satanás. É a noiva de Satanás. É a falsa, vamos dizer assim, a falsa igreja, a Babilônia. É a religião maligna de Satanás é a Babilônia. Lá na Babilônia, adoravam-se todos os tipos de deuses. Na Babilônia de Nabucodonosor lá. Se você olhar no livro de história, você vai ver que tem até hoje, tem lá as ruínas da Babilônia lá, onde foi construído lá a cidade de Nabucodonosor lá. Lá na Babilônia adorava vários deuses, só que eles não aceitavam o Altíssimo lá, não aceitavam Ial lá, o nome Ial lá. Eles queriam adorar outros deuses pagãos. É por isso que a torre de Babel, a torre lá da Babilônia lá, cada departamento lá, andar lá, tinha adoração a um deus. Nimrod autorizou todo mundo a adorar qualquer deus que ele quisesse, paganismo. E o Eterno não permitisse. Então, quando eles chegaram lá, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi eles trocarem o nome de Daniel e os seus amigos, seus 3 amigos ali, ó, Sadraque, Mesaque, ali, ó, tudo foi mudado para nome de ídolos. Por quê? Porque Babilônia quer ofuscar, tirar o nome do Eterno e glorificar o nome dos ídolos. Ela tira o nome do Eterno e coloca o nome dos ídolos. Falou, muda o nome desse rapaz aí, porque está exaltando o Altíssimo lá de Israel, Tira o nome dele aí. Tira o nome desse outro aí, Ananias, se eu não me engano é o nome dele. Daniel, Ananias, e teve um outro lá. Mudou para Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome de ídolos. Então, Daniel, por exemplo, é Danial, significa Ial é o meu juiz, o Altíssimo é o meu juiz. Hananias significa gracioso, é Ial. Ial é gracioso. O nome do outro tem que pegar aqui para mim trazer. Não consegui guardar tudo na mente, não. Então, o que acontece? Mudou o nome deles. Babilônia faz isso. E Babilônia é inimiga número 1 de Jerusalém. Se você pegar, aqui, ó. Se você pegar deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se você pegar uma concordância dessa aqui, que eu fiz questão de pegar, aqui, ó, já está até rasgada a concordância, você vai achar a palavra Babilônia na Bíblia mais de 280 vezes. Você vai achar a palavra Babilônia. Babilônia era o nome daquela cidade lá onde Nabucodonosor estava. E ela representa a religião maligna de Satanás. Porque lá adorava todos os ídolos. Você vai achar mais de 280 vezes a palavra Babilônia aqui. E se você olhar a palavra Jerusalém, aí está aí, ó, os babilônios alteraram o nome de Daniel, Hananias, Misael e Azarias para Beltazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Respectivamente, essas mudanças teve como objetivo apagar a identidade judaica dos jovens e doutriná-los na cultura babilônica, substituindo nomes que honravam o Criador por outros que exaltavam divindades pagãs. Então é isso aí, é o que eu acabei de falar agora. Olha o que Babilônia faz. Então aqui aparece a palavra Babilônia mais de 280 vezes. A palavra Jerusalém, que o nome correto é Yahushalã, aparece mais de 780 vezes. Eu até fiz uma conta aqui, ó, eu não sei se está aqui, se eu apaguei. Mais de 780 vezes. Então, é 490 vezes a mais a palavra Yahushalã aparece com respeito à palavra Babilônia. O nome Jerusalém, Yahushalã, aparece 780 vezes. O nome Babilônia aparece 280 vezes. Mas, mesmo assim, presta atenção. Que tanto de vezes que aparece a palavra Babilônia, hein? E que tanto de vezes que aparece a palavra Yahushalã. Por quê? Porque as duas são inimigas.
Babilônia é inimiga de Yalxalã, Jerusalém. Babilônia é de Satanás. Yalxalã é de Yalxa, é do Eterno. Então, as duas são inimigas, elas entram em choque. Babilônia entrou dentro de Yalxalã através do rei Nabucodonosor, pegou o rei Joaquim, pegou os judeus, levou o cativo para a Babilônia e destruiu Yalxalã. Depois, Yalxalã teve que ser reconstruída de novamente. Quando o Eterno permitiu eles saírem do cativeiro na Babilônia, eles saíram para reconstruir Yalxalã. Isso está registrado no livro de Neemias e Esdras. Eles reconstruiu o templo e reconstruiu a cidade novamente. Mas só para você ver que Babilônia é inimiga de Yalxalã. As duas estão sempre batendo de frente. E é interessante que elas vão até o último livro da Bíblia. Começa lá em Gênesis e vai até o último livro da Bíblia. Lá em Gênesis não começou? A Torre de Babel, a Torre da Babilônia. Começa lá em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse o confronto entre essas duas, entre Babilônia e Yalxalã. Babilônia representa a igreja falsa, a religião pagã. Yalxalã representa a igreja do Machia, a verdadeira igreja, a sua noiva. Por isso que Apocalipse capítulo 21 fala: vi a Yalxalã, a nova Yalxalã, na sua Bíblia está a nova Jerusalém, que descia do céu como uma esposa ataviada para o cordeiro, como uma noiva para o cordeiro, alguma tradução vai colocar. Então, quem vai casar com o cordeiro é Yalxalã. Babilônia não. Babilônia vai cair. Em Apocalipse 18 fala: caiu a grande Babilônia, a prostituta que embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Então o que acontece? Uma parte da igreja está se comportando hoje, que é a igreja de Filadélfia, como Yalxalã, como a igreja verdadeira. E a falsa religião, que é o cristianismo, é a Babilônia. O cristianismo é as igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, universal, igreja católica, é o cristianismo. O cristianismo é a prostituta que foi após o outro e passou a adorar os ídolos colocados por Satanás, usando o clero da igreja católica, usando Constantino e os bispos, que são chamados na nossa Bíblia de nicolaítas. A Bíblia fala que Yalxa odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. No grego são duas palavras, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Era uma hierarquia que surgiu dentro da igreja. Que hierarquia é essa, meus? Papa, bispo, cardeais e arcebispo. Dentro das denominações evangélicas, bispo, pastor, presbítero, evangelista, diácono. Essa hierarquia entrou para dentro da igreja e arrebentou com a igreja. A igreja fez o quê? Então, ela se tornou a grande Babilônia do livro de Apocalipse. Agora, um grupo de pessoas sai de dentro desse sistema para poder representar Yalxalã, para representar a verdadeira igreja que vai casar com Yalxa. Por isso que em Apocalipse 3 fala para a igreja de Filadélfia: escreverei na testa do vencedor o nome do meu pai, Yal, o meu nome, o meu novo nome, Yalxa, e o nome da cidade santa, Yalxalã. 3 nomes em um só. A igreja de Filadélfia representa a cidade do Eterno, representa a igreja verdadeira. Yalxalã é a noiva do Cordeiro. Yalxalã, então, é a que casa com o Yalxa. Babilônia não. Babilônia vai cair por terra. Babilônia diz: eu não sou viúva, não conhecerei a perda de nada. Eu tenho um marido, meu marido é Jesus Cristo. Mas ela vai cair por terra, porque Jesus não é Yalxa. Jesus não é o Salvador. Jesus é um ídolo colocado pela Igreja Católica e as denominações evangélicas seguiu as doutrinas da mãe. Por isso que no livro de Ezequiel fala: tal mãe, tal filha. Assim é a Igreja Católica, assim são as igrejas evangélicas. Tudo debaixo de idolatria, seguindo o Papa, seguindo a hierarquia que foi levantada por Satanás, seguindo os nicolaítas dentro da Igreja Católica. Então, Babilônia sempre perseguiu a igreja. Presta atenção. Babilônia se tornou Roma. A Babilônia lá de Gênesis, a Babilônia que está lá, que construiu com palha e barro lá, pegou lá e construiu a Babilônia, aquela Babilônia que foi colocada lá através de Nimrod, a falsa religião, se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabia disso não? Pesquisa lá e você vai ver que quando a Torre de Babel foi destruída, aqueles sumos sacerdotes ali pegaram todos os utensílios, as imagens, esculturas, toda aquela idolatria, atravessou o rio e foi lá para a Turquia, lá para a cidade de Pérgamo. Cidade de Pérgamo. Já viu? Ao anjo da igreja de Esmirna,
ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Pérgamo. Tem a cidade de Pérgamo, onde a igreja de Alcha foi parar. Quando chegou lá, ela entrou em idolatria. Entrou em idolatria. Depois, o centro de Babilônia se mudou para onde? Aonde está o Vaticano hoje. O Vaticano, então, passou a ser a falsa religião, passou a ser a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17. Por isso que Apocalipse, capítulo 17, fala assim, deixa eu ler o texto. Apocalipse 17, o presbítero Elhana, quando ele vai arrebatado em espírito, aqui diz assim, ó, um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram seus habitantes da terra. Quem é essa prostituta que está sentada sobre muitas águas? As águas está no versículo 15, capítulo 17, versículo 15, fala, as águas são povos, multidões, nações e línguas sobre os quais a mulher está governando, está assentada. Quem é a mulher, então? A mulher é o Vaticano, é a Igreja Católica. Por quê? Porque lá na frente fala assim, esta mulher é uma cidade que reina sobre os reis da terra. E essa cidade está edificada sobre 7 montes. Quais são os montes? Aventino, Capitolino, Esquirinal. Leia na enciclopédia, leia no YouTube, no Google e procura. O Vaticano se localiza sobre 7 montes? Sim. Vai estar escrito lá que sim, que ele se localiza sobre 7 montes. Vai falar desses montes aí. Leia o rodapé da Bíblia Jerusalém, você vai ver que essa cidade aqui é Roma, é o Vaticano. Onde está isso? Apocalipse 17, versículo 9. A cidade que está edificada sobre 7 montes é o Vaticano. Então, o Vaticano, a grande prostituta tem na sua testa qual é o nome? Um mistério. Que mistério é esse? Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, a Babilônia é Roma, vestida de escarlate. No livro do Apocalipse 17 fala, ela está vestida de escarlate, de vermelho. É Roma, é o Vaticano. Então, Roma é a grande prostituta. E Roma, então, se tornando a grande prostituta, se tornando a grande Babilônia, o que eu falei que Babilônia faz? Babilônia muda nomes. Babilônia muda nome das pessoas que servem o Criador. O Criador falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Números capítulo 6, versículo 27. Porém, Babilônia vai lá e muda esses nomes, porque esses nomes exaltam o Criador. Esses nomes louvam o nome do Eterno. João é Yalhana, que significa Ial é gracioso. Joaquim, no hebraico, é Ialquim, que significa Ial exalta, Ial eleva. Então, nesses nomes, quando a pessoa fala sobre esses nomes, essa pessoa está mostrando que o Eterno é isso, que o Eterno é aquilo, que o Eterno faz isso, que o Eterno faz aquilo outro. Ialcha, Ial salva, Ial é a salvação. Roma é Babilônia. Babilônia não quer que o nome do Eterno seja exaltado. Então, Babilônia faz o quê? Muda o nome de Daniel, Daniel, que significa Ial é o meu juízo, o Altíssimo é o meu juízo. Muda o nome de Hananias, que significa gracioso, é Ial. Muda para nome de ídolos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. É nome de demônios, nome de ídolos. Então, Babilônia faz isso. Então, Roma, a Igreja Católica, se tornando a grande Babilônia do Apocalipse, eu pergunto agora, quem ficou com essa Bíblia mais de 1000 anos na mão? Quem ficou com essa Bíblia mais de 1000 anos na mão? Igreja Católica. Começou no ano de 325, quando Constantino mandou fazer 52 Bíblias e entregar para os líderes da igreja e falou, da agora para frente é para pregar do jeito que está escrito nessa Bíblia aí. Quem escolheu os livros que estão nessa Bíblia aqui foi Roma, foi a Igreja Católica. Por isso que nessa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela tem 7 livros a mais do que essa Bíblia aqui. A Bíblia dos Evangélicos, você sabia disso? A Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros a mais. Por quê? Porque quem formou a Bíblia, juntou os livros e falou, esse aqui é inspirado pelo Criador, esse aqui não é. Esse aqui é verdadeiro, esse aqui não é. Esse aqui é verdadeiro, esse aqui não é. Foi a Igreja Católica. Então ela formou. E ela, quando ela formou a Bíblia, ela fez o quê? Adulterou os nomes. Por isso que eu vou passar para daqui a pouco. Então, a Igreja Católica é Babilônia, mudando os nomes. Lembre-se, Daniel e os seus amigos, quando Misael e Hananias, quando entrou dentro da Babilônia, a primeira coisa, muda o nome deles, porque o nome deles exalta o Criador do Universo. Muda. Roma ficou com a Bíblia mais de 1000 anos na mão. Quem levou a Bíblia para a mão dos evangélicos foi um homem chamado Martinho Lutero. Era um padre que saiu da Igreja Católica e correu lá para a Alemanha para poder traduzir a Bíblia para o alemão e depois fazer ela chegar para o inglês, para o francês, para o português. O Eterno usou Martinho Lutero, que era um padre, para poder fazer a Bíblia chegar na nossa mão. Mas quem estava dominando tudo era a Babilônia, era Roma.
E Roma, então, ia fazer o que ela quisesse, colocar as pessoas debaixo do seu domínio. Por isso que fala que ela embriagou as pessoas com o vinho da sua prostituição. O vinho na taça é as falsas doutrinas, como a doutrina da Trindade, é os falsos nomes que ela criou para poder exaltar os seus ídolos. Então, Roma, lá em Roma, Zeus é adorado como Júpiter. Pegou os ídolos da Grécia. Então, eu vou só passar para frente aqui para mim não perder aqui. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Ainda estou no caminho certo aqui. Não perdi ainda aqui, não. Tem várias passagens aqui. Então, quando a Bíblia foi escrita, como é que ela foi escrita? Ela foi escrita por vários profetas, Isaías, Jeremias, que seu nome é Isha, Ial, Irmial, tá, aqueles personagens ali, o livro de Reis, foram escritos por profetas, pessoas que escreveram ali o Velho Testamento. E aí, nesse Velho Testamento, estava contido o nome do Eterno lá e o nome do Filho lá, Ial e Ialcha. Aí veio o Novo Testamento. O Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento foi escrito por quem? Pelo apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, escreveu quase todas as epístolas. Ele escreveu Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. Ele foi escrevendo Timóteo, ele foi escrevendo Filemon, ele foi escrevendo ele escreveu a maioria. Aí o outro autor, nós podemos pegar aí, Lucas, que era médico, escreveu o livro de Lucas, livro de Atos, entendeu? Só que quando eles escreviam em pergaminhos. E era muito difícil conseguir papel para escrever naquela época. Por isso que eles reaproveitavam os pergaminhos. A palavra pergaminho vem de papiro, vem do papiro. Foi quando surgiu o papel. Aí o que acontece, então? O apóstolo Shaul deixou os nomes no Novo Testamento perfeitinho. Mas esses nomes caíram na mão do clero da Igreja Católica e ela mudou para nome de ídolos. Por exemplo, ela tirou lá onde estava o nome do Eterno e colocou Deus. Onde estava Altíssimo, Criador, Elohim, colocou Deus no lugar, colocou Senhor. Onde estava o tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, colocou o Senhor. A Igreja Católica mudou tudo. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. A Igreja Católica tirou e colocou Kyrios no grego. Kyrios, que significa Senhor. Mudou, tirou, baniu o nome do Eterno da Escritura. E aonde estava o nome do Eterno, no nome dos profetas, ela fez o que no grego? Ela deturbou, vou mostrar daqui a pouco no quadro. Ela foi lá e adulterou. Por quê? Porque no nome desses personagens continha o nome do Eterno lá. Ela foi lá e adulterou no grego. Quando ela adulterou no grego, no latim já chegou adulterado. No português já chegou adulterado. Corrompeu-se tudo. Então, o que acontece, irmãos? Shaul, quando ele escreveu, ele era perito na língua hebraica, grego e latim. Muitos falam que ele falava até aramaico. Então, ele falava hebraico, grego, latim e eu creio que aramaico também. E ele, então, no grego, quando ele foi pegar a Bíblia lá do Velho Testamento lá, ele ia escrever para os gentios. Os gentios não falavam hebraico, eles falavam grego. E aí ele também saiu na cidade onde só tinha grego. Ele foi lá para Corinto, que era na Grécia. Corinto está na Grécia. Lá na Grécia fala o quê? Fala grego, não fala hebraico. Então ele tinha que mandar pergaminhos para eles. Falar, vou mandar uma carta para a cidade de Corinto. Mas a cidade de Corinto não fala hebraico. Como é que eu vou fazer? Vou escrever em grego. Só que quando ele escreveu em grego, ele transliterou o nome do Eterno que estava em hebraico para grego. Quando ele transliterou o nome do Eterno em hebraico para grego, em hebraico é Yod, Re, Vav, Re, 4 letras. Ele usou só 3 letras, o trigrama. Aí ele usou a letra beta, alfa e ômega. Beta, alfa e ômega, que transliterado é Ial no português. Ele transliterou, ele escreveu corretamente. Só que aí, com o tempo, os líderes da Igreja Católica, os homens corruptos, com o tempo, pegou aqueles pergaminhos e fizeram o quê? Tiraram o nome do Eterno e colocou Senhor no Novo Testamento. Então, quando você vai ler o Novo Testamento, está Senhor. Aí o grego aí, ó. O nome do Eterno no grego antigo. Você é grego antigo, é corrompido. Você pega mim, foi achado lá na gruta de Curancas, lá de lá. Então, o apóstolo Shaul, você quer ver ele falando em hebraico e em grego? Atos, capítulo 17, versículo 15 e 34, onde ele pregou em grego. Atos, capítulo 22, versículo 2, fala. E ele começou a pregar na sua própria língua materna, hebraico. Então, leia. Atos 17, versículo 15 e 34. Atos 22, versículo 2. Um lugar ele pregando em hebraico, outro lugar ele pregando em grego. Ele dominava essas duas línguas. E ele, então, escrevia em hebraico e escrevia em grego. Mas para a igreja, gente, ele era um apóstolo dos gentios. Ele, então, tinha que escrever em grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego.
porque ali ele poderia colocar o nome do Eterno e eles poderiam entender. Se eles não entendessem, se mandasse para eles o hebraico. Quem entendia hebraico era judeu, era os Yaldim. Então, até aqui, beleza. E aí, Satanás, então, falou o quê? Vou usar agora o clero para poder mudar a Bíblia, adulterar ela. Aí, o que acontece? Deixa eu só tirar um churrinho aqui, peraí. Então, o que acontece? Satanás, então, agora queria apagar o nome. Ele vai no pergaminho original de Paulo, Saulo, vai lá e distorce os nomes lá. Ou apaga e põe Quírios, põe Senhor. Foi isso que ele fez. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19 também, Yahshua fala assim, eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles planejavam algo maligno contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Os homens malignos iam fazer de tudo para apagar o nome do Mashiach e o nome do Eterno da Escritura. Por isso que o nome do Eterno não aparece. A testemunha de Jeová acha que é Jeová e coloca Jeová no Novo Testamento e no Velho Testamento. Mas não é Jeová, é Yahweh. E aí fica tudo enganado. Deixa eu só pegar aqui agora. Vou colocar aqui os selos. Vou colocar só 2 vídeos. Mas vocês têm que ter acesso à nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca aí que tem vários achados arqueológicos trazendo o nome do Eterno e Yahweh. Aqui, as páginas aqui já estão reduzindo. Daqui a pouco eu vou para o quadro, mas acaba rapidinho. Então, o que acontece? Vou colocar 2 achados arqueológicos aí. Se o irmão quiser colocar para nós 2 achados arqueológicos, mostrando o nome do Eterno nesses selos, não pode colocar. Deixa só. Es Salmanasar III, datado de cerca de 841, antes de la era común, confirma el relato del rey Jehú, descubierto en Cala, Nimrud, y hoy preservado en el British Museum, en Londres, Inglaterra. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes para la historia bíblica, porque trae la más antigua representación conocida de un rey de Israel fuera de la Biblia. Él muestra a Jehú, rey de Israel, postrado delante del rey asirio y ofreciendo tributos como plata, oro y objetos preciosos, confirmando que Israel pagó tributo a Asiria en ese periodo, y registra ese acontecimiento en contexto histórico que se relaciona con Segunda Reyes, capítulo 10, versículo 31 y 32, cuando Jehú reinaba en Israel, pero no cuidó de andar de todo corazón en la ley del Creador, y el reino comenzó a perder fuerza delante de sus enemigos. Este relato de las Escrituras está grabado en ese monumento con cerca de 2 metros de altura. En él contiene la prueba de la verdadera pronunciación del nombre Jehú, y a quien él realmente sirvió y debería haberse mantenido fiel. Su nombre aparece escrito en acadio cuneiforme. Esta escritura está compuesta por signos silábicos, siendo una de las escrituras más antiguas ya existentes. En ese trecho el nombre Jehú consta en 4 signos, leyéndose Yahweh. La pronunciación original revela la presencia del nombre divino Yahweh, el creador de Israel. Esta prueba está registrada en sitios académicos como el sitio ORAC, Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, mantenido por especialistas en asiriología y filología. La historia registrada en las escrituras, desde los antiguos manuscritos hasta esta antigua inscripción en piedra, revela que el verdadero nombre del rey Jehú es Yahweh, que significa Yahweh es quien es. Eso prueba la verdadera pronunciación del nombre divino Yahweh. Professor Garfinkel approached me about this idea a while ago of something missing somewhat in the literature, and that is a corpus of First Temple period inscriptions of Jerusalem. So these kinds of things are dealt with on a case-by-case basis, obviously, the seals or the ostraca or that type of thing. But with this, I want to bring together and show the full illustrative picture of scribalism, of administration, by showing all of these inscriptions, epigraphic finds combined in this corpus of Iron II period Jerusalem. This richness is expressed by total numbers as well as by variety of forms. These inscriptions cover a broad range of not only media but also subjects,
including personal names and or titles of kings, princes, governors, scribes, and priests, several of which are biblically attested, as well as inscriptions of a historical, geopolitical, financial, commemorative, and religious nature, including the earliest discovered portions of biblical text. These inscriptions, both partial and complete, broadly span the Iron II period from the 10th century BCE through to the fall of Jerusalem to the Babylonians circa 586 BCE. Here we present a corpus of Iron II/First Temple period inscriptions of known provenance discovered in Jerusalem, concluding that this abundance of epigraphic evidence from the capital city clearly demonstrates the presence of significant governing administration with flourishing cultural and intellectual activities, the background from which the Hebrew Bible emerged. Okay, the most interesting thing, I think, are the seals, as we've been hearing a little bit about lately. So pictured here are some of the more famous ones, of course. We have the Hezekiah Bola, LeChizkiyahu Achaz Melech Yehuda. We have Leshayahu Navi, reconstructed by Elat Mizrahi, most likely with the Aleph on the end, referring to the prophet. We have Lenatan Melech, Eved HaMelech, likely mentioned in 2 Kings 23, verse 11, I think. Here we have Legedaliyahu ben Pashchol, Leochal ben Shalomyahu ben Shavi. And so these, of course, are mentioned in Jeremiah 38, verse 1, and Yuchal mentioned in 37, verse 3 as well. We have Legemariyahu ben Shaphan, he's mentioned in Jeremiah 36, verse 11, and Leazariyahu ben Hilkiyahu, which is in the list of names in 1 Chronicles 9, verse 11, and Ezra 7, verse 1. Então, isso aí é só 2 vídeos. Quem quiser ter acesso, entra lá na biblioteca lá e vai ver lá o acervo, lá é grande, lá de documentos lá. No canal Atalai Dial, tá aí. Então, o que acontece, irmãos? Quem tirou o nome do Eterno das Escrituras, então, foi os próprios cristãos, o clero que tirou e mudou o nome, tirou. Algumas traduções chegaram a arrancar o nome e colocou Kyrios. Na maioria, né, que hoje está na nossa Bíblia, está Senhor. Em vez de estar o nome do Eterno lá, escrito Ial em grego, não. Está escrito Kyrios em grego. Eles tiraram e colocaram a palavra Senhor. Vou colocar um vídeo aí de um senhorzinho falando que quem mudou foi o clero, o próprio cristianismo que tirou o nome do Eterno, que foi traduzido para os nossos idiomas. Lá na Bíblia hebraica ainda existe o nome do Eterno lá, mas nas outras traduções que foi traduzido, o nome do Eterno foi tirado. Dá uma olhada aí. Removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-He-Vav-He, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Faruli conclui o seguinte: Então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. God's name either in Aramaic script, in Old Hebrew script, or as the Greek phonetic transcription Yao. Phonetic transcription Yao. Ficou claro aí, né, irmãos? Como é que foi feita a adulteração? Agora presta atenção, irmãos. A Babilônia, além dela tirar o nome verdadeiro,
ela bota nome de demônios para invocar os ídolos e blasfemar contra o Eterno e exaltar os ídolos em vez de exaltar o Eterno. Por exemplo, a palavra Senhor no hebraico significa Baal. Pode olhar nesse dicionário aqui que Senhor significa Baal, que é um dicionário hebraico. Então, Senhor entrou no lugar do nome do Eterno. Deus também entrou no lugar do nome do Eterno e entrou no lugar do título Altíssimo, Soberano, Criador. Entrou essa palavra Deus. Deus entrou tanto no lugar de Altíssimo, Soberano, quanto no lugar do nome do Eterno e Al. Entrou a palavra Deus. Aí você vê lá, o Senhor Deus, dois ídolos, Baal e Deus. Deus é quem? Deus vem de Zeus. É um demônio da mitologia grega, lá, dos gregos. Eles adoravam Zeus. Zeus era o pai dos deuses na mitologia grega. E a origem da palavra Deus vem de Zeus. Falar Deus é o mesmo que Zeus. É um demônio só. Por isso, quando você lê Eliseu, o nome Eliseu é uma homenagem claríssima ao ídolo Zeus da Grécia. Eliseu é homenagem a Zeus da Grécia. Seu nome não é Eliseu, é Alisha. Alisha. Se você colocar Eliseu em hebraico e no Google, vai aparecer Alisha, que significa o Altíssimo salva. O Altíssimo é a salvação. Alisha significa isso. Mateus, em homenagem a Zeus. Mateus significa presente de Zeus, mas o nome não é Mateus, no hebraico é Matit Ial, que significa presente de Ial. Então, esses nomes, fariseus, jebuseus, saduceus, judeus, tudo em homenagem a Zeus, um ídolo da Grécia. Então, Roma, Babilônia, ela não queria só mudar, adulterar, ela queria pegar também os ídolos da Grécia e colocar dentro da Bíblia para os crentes invocar os ídolos da Grécia e de Roma. Ela paganizou todas as escrituras. Então, quando você fala, vai com Deus, você fala, vai com Zeus. Zeus é um demônio da Grécia. Não é um título que pertence ao Criador. No hebraico, você vai falar Elohim, que significa Altíssimo, Soberano. Então, vou colocar um professor em 2 vídeos. O professor da Adventista, falando aí que a origem da palavra Deus vem de Zeus, e um outro vídeo aí, ok? Em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus, 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 Zeus. Traduzir para o nosso idioma, isso foi tão maligno o povo, o que eles fizeram? Eles botou Isaías. Lembre que eu falei que eles escrevem da direita para a esquerda e nós da esquerda para a direita. Então essas 3 últimas palavras aqui, ó, que elas aqui, ó, Ial, que elas, que as 3 aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, que elas aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, que elas aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, olha o nome do Eterno aqui no nome do profeta Isaías, no nome do profeta Ishael. Só corrigindo o erro aqui, no início eu falei que o nome de Jeremias é Iarmial, né? Não, é Irmial. E eu falei que o nome do Eterno também aparece 6.600 vezes, né? Não, é 6.828 vezes, só no Velho Testamento, só corrigindo. Então veja bem, aqui ó, o nome do Eterno está aqui no início. Ó, Yod, Re, Vav, Re. Com 3 letras do nome do Eterno, você pronuncia o nome dele. Aqui o nome dele, aqui no nome dos profetas. O nome dele tá, por que o nome dele está aqui no nome de Isaías? Porque o Eterno falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoar. Então o nome de Isaías é Ishael. Agora aqui, vamos lá agora. Então, como eles escrevem daqui para cá e nós daqui para cá, vamos pegar aqui as 3 aqui, ó, as 3 letras aqui, ó. Essas 3 letras aqui são essas 3 letras aqui. Agora olha a malignidade desses tradutores. Eles foram fiel nessa primeira letra, o Yod, que ele aqui, ó, é o I, tá vendo? O Re, Yod, Re, foram fiel, foi, aqui ó, A. Mas o Vav, que é o W, que é o U, olha o que eles puseram no lugar. Puseram um S. Por quê? Porque é demônio, chama-se demônio. Por que aqui eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Aqui eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Não é S aqui não, rapaz. Isso aqui é um Vav. Isso aqui é um Vav. Vav é U. Aqui, ó. Ó. Então poderia ficar Isaíal, né? Já estava errado, porque tá Issa, né? É Ishael. Aqui, ó. Vou te mostrar de novo agora. Jeremias. Irmial. Em hebraico se escreve assim. Ó.
Não escrevi bem, não, mas se você puxar aí, você vai puxar na internet, você vai ver. Irmial. Olha os 3 nomes aqui do Eterno aqui, ó. Yod, Re, Vav. Yod, Re, Vav. Olha os 3 nomes aqui, ó. No final do nome do profeta, coloca o meu nome. Irmial, Jeremias chegou a falar assim: eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome, porque o nome do Eterno está no nome dele, está no livro de Jeremias. Então aqui, ó, os 3. Agora vamos lá agora, aqui, ó, de novo, ó. Foram fiel aqui, mas quando chegou no U, olha o que o demônio fez de novo, ó. S, o demônio, mas ele está derrotado, ele foi derrotado no nome de Yahshua Mashiach. O Eterno rebentou Satanás usando a Bíblia paganizada e mostrou para nós o nome original, porque ele mostrou para o Satanás que ele é muito mais sábio do que o diabo, usando a mesma Bíblia que o Satanás paganizou, o Eterno está usando ela e está revelando para nós. Não adiantou ele esconder. Aqui, ó. Irmial, que ficaria Jeremial. Esse J aqui eu vou te mostrar que é Júpiter, o Deus Júpiter para paganizar. Então é Irmial. Só mais um. Alial, ó, o Aleph aqui, o El, o Yod, o Re e o Vav. Ó, na nossa tradução, isso aqui é o nome de Elias. Até aqui ainda está paganizado, que é Alial, mas deixa quieto, vamos lá. Aqui, ó, as 3 aqui, ó. Todo nome que termina com Ias no final, Josias, tudo que termina com Ias no final é Ial, viu? Você pode pôr na cabeça que é Ial, lá está escrito Ial. Então aqui, ó, foram fiel nessa que ela aqui, Marcos chegou aqui, o demônio entrou, não é Ias, não é S, é O, é U, Elial, Alial. Entendeu? Entendeu agora? Eu estou te mostrando e provando com A mais B que o nome do Eterno é Ial. Por isso que aparece Aleluia. Aí está reduzido. Só basta colocar o U agora, vai ficar Ial. Esse nome, e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. A tradução é Yud e Mar, que seja apagado. Shin, Shemo, o seu nome. Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. Não sei se deu para os irmãos ver aí, parece que a tela estava travando, não sei se foi só para mim aqui, se foi para os irmãos. Mas esse vídeo do Rabino aí é mostrando que o nome Yeshua, o seu significado é que o seu nome seja apagado para todo sempre. Por quê? Porque eles reduziram o nome Yahshua para Yeshua. Se você quiser entender esse assunto aí, esse vídeo que esse Rabino está falando aí, é só você assistir uma live que eu fiz lá atrás, lá onde eu mostro que... O irmão tem até a capa, o irmão, se quiser colocar essa capa, o irmão pode colocar. Onde eu falo que o nome do Mashiach não pode ser Jesus e nem Yeshua. Eu fiz uma live onde nós apresentamos documento ali mostrando que esses 2 nomes não é o nome do Mashiach, são falsificações, adulterações do nome do Mashiach. Irmãos, esse vídeo que os irmãos viram meu aí, antigo aí, falando da palavra Isaías, na verdade, o Ias é Ial, Jeremias, o Ias é Ial, Elias é Alial, o final não termina com Ias, e sim Ial, a capa aí, ó. Porque o Salvador não poderia se chamar Yeshua nem Jesus. Então, essa live que vocês, pedaço do vídeo aí, foi uma live que eu fiz, ou foi um vídeo que eu fiz que eu lancei no meu canal. Eu vou pegar mais essa parte aí, irmão, quiser até tirar a capa aí, pode tirar. Eu vou pegar aqui mais essa parte do final do nome Isaías, que é Isha, Ial, aí eles colocou Ias. Eu achava que o erro estava quando pegou do hebraico e traduziu para o português. Não. Eles adulterou, foi quando chegou no grego. Aí eles adulterou o nome. Depois, do grego, já passou para o latim, o português e para outras línguas, já corrompido. Do grego já veio corrompido.
A hora que pegou lá em Isaías estava original, mas quando fez a transliteração da Bíblia hebraica para o grego, quando chegou nos nomes, eles não transliteraram os nomes. Eles adulteraram os nomes de propósito. Eu quero mostrar isso aqui agora no grego. Essa Bíblia aqui é hebraica, mas eu tenho essa aqui também em grego, porque eu vou falar agora do grego aqui. Então, no hebraico, presta atenção agora, irmãos. Já estou terminando. Isso aqui é forte. No hebraico é Iod, Re, Vav, o nome do Eterno aqui. Está vendo aqui, ó, na palavra João, Yohana. Parece 3 letras do nome do Eterno. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Iod, Re, Vav. 3 letras do nome do Eterno. Aqui também tem 3 letras do nome do Eterno. Aqui é o nome João em grego. Aí vai falar Ioannes. Está escrito Ioannes, mas está errado. Deveria ser, então, Ioannes ou Iohana, que teria que era o correto. Mas aí o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Quando eles foram para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, e eles depararam com o nome lá, João, Joaquim, Joacás, Jeremias, Elias, eles viram que nesses nomes estava contido 3 letras do nome do Eterno, ou seja, o nome do Eterno estava nesses nomes. João, eu não falei agora há pouco que João é Iohana. Então tá aqui o nome do Eterno em hebraico no nome João, ó. Ó, tá aqui, ó, circulei. Yod, Re, Vav. No hebraico tá o nome do Eterno no nome João. Então no grego também é para estar o nome do Eterno em João. Porém, agora os irmãos vão ver que eles vão inverter essas letras aqui, ó. Só a primeira que eles deixam correta. Essa letra aqui, o ômega, essa letra aqui chama ômega. É o beta, ômega e alfa. Eles inverteram. Deveria ser beta, alfa e ômega. Ou seja, o A deveria estar onde está o ômega e o ômega deveria estar onde está o A. Aqui que é o alfa. Aqui, ó. Então deveria ter. Esse aqui, o alfa passar para cá e o ômega passar para cá. Eles fizeram assim para poder corromper, para nós não achar o nome do Eterno no grego. Porque se alguém pegasse no grego para traduzir em latim, automaticamente ia perceber que a letra beta, alfa e ômega corretamente ia transliterar. E alfa. Eu vou explicar o porquê que eles iam fazer a tradução correta. Mas não aconteceu. Por quê? Porque eles deturbaram. Mudou. Vou até apagar aqui agora a parte aqui para ficar mais claro para os irmãos entenderem. Quer ver? Ó, vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Aí eu vou mostrar para os irmãos aqui a bagaceira aqui, ó. Como é que foi feito em cima do grego aqui. A corrupção, a adulteração. A adulteração foi feita em cima do grego. Aqui. Deixar apagar só até aqui, vou deixar aqui agora. Vou pegar aqui. Por exemplo, irmãos, no hebraico está aqui a palavra Ialquim. Olha o nome do Eterno aqui no nome Ialquim aqui, ó. Vendo? 3 letras do nome do Eterno, tá aqui, ó. As 3 aqui. Agora aqui também tá as 3 letras do nome do Eterno em grego, porém invertido. Eles inverteram. Para você nunca ver o nome do Eterno no nome dos profetas e nem no nome do pessoal que trazia o nome do Eterno no Antigo Testamento. Joaquim, por exemplo, é como que se escreve Joaquim no hebraico? Tá aqui. Ialquim. Vou pegar esse dicionário aqui, ó, a foto dele, mais uma vez. O irmão achar e o irmão pode colocar na tela aí. Ialquim, desse dicionário aqui, mostrando que o nome original no hebraico é Ialquim. Não é Joaquim. A letra J só passou a existir de 1515 para cá. Aí o irmão vai achar e vai mostrar na tela para os irmãos aí, enquanto eu vou falando aqui. Então, no nome Joaquim tem 3 letras do nome do Eterno. Aqui, ó. Tá aqui, aqui, aqui. Aqui também tem essas aqui, porém aqui essa está invertida. Aí, ó, Ialquim. Beleza. Tá provado aí agora, que o nome é Ialquim. Documento. Dicionário hebraico. Presta atenção aqui agora, irmãos. Eu vou pedir o irmão para poder colocar um pergaminho que foi achado na gruta de Qumran antes dos padres e dos bispos da Igreja Católica, do clero, dos tradutores da Bíblia. Depois, esse pergaminho aí, ele é antes do Mashiach nascer. Ele é antes do Mashiach nascer. É um texto de Levítico, capítulo 3, versículo 12, e Levítico, capítulo 4, versículo 27, onde aparece o nome do Eterno em grego, achado dentro da gruta de Qumran. Esse pergaminho tem mais de 2000 anos, porque ele é antes do Mashiach. Nele aparece o nome do Eterno em grego, com essas letras. O beta, o alfa e o ômega. O irmão então vai colocar esse pergaminho na tela para me explicar a adulteração que os padres fizeram em cima do nome dos profetas. Aí, ó, consegue ver agora? Qual é a ordem aí? Beta,
alfa e ômega. Tá vendo que o alfa é um A? Tá vendo? É um A, é a mesma coisa do nosso A. Chama alfa essa letra do meio. A primeira letra é o beta. A terceira letra é ômega. Beta, alfa e ômega. No hebraico é Iod, Re, Vav. No grego, beta, alfa e ômega. Tá vendo? Ok, irmãos? Agora presta atenção aqui agora. Aqui, tá vendo que essa letra aqui, aí, onde ela deveria estar? Vou escrever aqui agora. Deveria ser assim. Ó. Ó. É assim que está nesse pergaminho aí, ó. O nome do Eterno, tá vendo? Nesse pergaminho aí está assim. Então, o nome João, então, o nome Joaquim, então, teria que ser assim, ó. 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 Aqui está em grego. Certo, irmão? Tá vendo? Mas agora olha aqui. Ó. Foi adulterado. Tá vendo? Aqui, onde está o alfa aqui, eles colocou foi o ômega. E aqui onde está o ômega, eles colocou foi o alfa. Tá vendo? Inverteram. Aí por isso fala Joaquim. Aqui, ó. Joaquim. Olha onde que ficou. Tá vendo? Olha lá. O nome Joaquim em grego escreve. Tá vendo? Joaquim. E pronuncia-se Joaquim. Isso aí é deturbado. Isso aí é adulterado. Tá vendo? A origem deriva do grego antigo, tal. Não. O grego antigo é aquilo que eu mostrei lá atrás. É antes deles corromper. Antes, eles corromperam 200 anos depois do Mashiach. Deturbado o antigo aí, ó. Isso é o antigão. Isso aí é lá antes do Mashiach nascer. Como é que era o nome do Eterno em grego? Achado lá na gruta de Curã. Eu acho esse pergaminho aí. Aquilo que aquele velhinho falou lá na. Então botou, aí ficou Joaquim. Mas se escreve assim, ficaria Ialquim. Aí, quando fosse transliterar para o latim, ia ficar Ialquim. Quando for transliterar para o português, ficava correto. Não ia haver problema. Tá entendendo, irmão? Olha aqui agora aqui. Jeoacás. Tá vendo como é que... De novo, o que eles fizeram de novo? Botou o ômega. Tá vendo? Segunda letra colocou o ômega. O ômega deveria estar aqui, onde está o alfa. E o alfa deveria estar aqui, onde está o ômega. Igual aqui. Mas eles foram lá e fizeram isso. Por quê? Porque sabia que no nome dos profetas estava o nome do Eterno. Então, quando eles chegavam lá e falavam, não, agora vai escrever em grego. Então, como é que nós vamos fazer para eles não achar o nome do Eterno, o nome desses profetas que inverte, passa o alfa para lá e o ômega para cá. Aí, pega a minha antiga aí, ó. Esse é antigo isso. Aí, ó. Ial, corretamente. Beta, alfa e ômega aí, ó. Não está invertido, tá vendo, irmão? Isso aí é tremendo. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Por exemplo, coloca lá Ialquim. Coloca Ialquim não, coloca Teodoro aí. Teodoro Silico. Teodoro Silico era um historiador antiguíssimo também. Ele viveu no ano 90 ao ano 30 antes do Mashiach, se eu não me engano. Ele, ó, aí que ele escreveu correto. Aí ele pôs beta, alfa e ômega. Teodoro, tá vendo aí? Isso é magnífico. Agora, olha aqui agora, irmão. Então, o que acontece? Perceberam que todos os nomes que o nome do Eterno está no início desses nomes, que o nome do Eterno está no início desse nome. Joaquim, Ialquim, está no início. João, está no início. Ial-Hana. Botou Ioannes ou Ioahana. Errado. Invertido. Jeoacás, tá vendo? Ficou Ioacás. Não, é Ial-Raz. Eu tenho até um documento aqui que eu já usei em outras lives aí, um livro de arqueologia que mostra. É Ial-Raz. Já usei o documento. Usei esse nome aqui já para mostrar. Então tá aqui ele aqui, o nome do Eterno, o nome dele aqui, ó. Yal-Haz. Aqui no nome Joaquim aqui, ó. Tá vendo? Nome João. Agora eu vou para os nomes. Presta atenção agora. Vou até apagar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Agora eu vou para onde o nome do Eterno está no final dos nomes. Ok, irmãos? É no final. Eu vou agora para o final dos nomes. E também aí nós já estamos encerrando. Aqui, ó. No final dos nomes, qual é o nome que é? Jeremias. No grego moderno, eles colocou Iemerias, com S no final. Tá vendo? No hebraico tá aqui, ó. Irmial, aqui, ó, hebraico, aqui, ó. O nome dele aqui, ó. Agora o nome dele vai aparecer aqui agora, irmão, ó. No final do nome, que escreve da direita para a esquerda. Então aparece no final. Aqueles outros estavam no início. Esse está no final, porque o final é daqui.
Está do lado de cá, porque escreve da direita para a esquerda, os outros estavam de cá. Então tá, aqui ó, o nome do Eterno aqui. No nome Elias, aqui o nome do Eterno, aqui no nome dele aqui, ó. Isso aqui é o Aleph, tá vendo? Então é Alial. Beleza, tá aqui. Agora, os tradutores lá da Igreja Católica, os líderes que fizeram a tradução, corrompeu o grego, igual que o Lomla falou, que não o grego antigo antes de Salvador, e até 50 depois de Salvador, 100 depois de Salvador, que era a época dos apóstolos, aqueles pergaminhos que Shaul escreveu, estava tudo correto. Mas depois eles rasgaram aqueles pergaminhos e falaram, faz novas cópias. É tanto que as cópias que tem hoje, as datas melhor que tem aí, as datas mais antigas que tem é de 300 a 400 depois do Salvador. Você não vê nenhum pergaminho escrito do ano 50, do ano 100, não tem. Rasgou tudo, pôs fogo de tudo, deixou só os corrompidos para chegar os nomes adulterados para nós. Então, quando chegou aqui agora, vocês viram eu falando no vídeo aí que todo Ias deveria terminar com Ial. Iod Revav. Iod Revav é Ial, no hebraico. Iod Revav. No grego, beta, alfa e ômega. Aqui agora tá beta, alfa. Porém, não colocou o ômega. Tá vendo? Não colocou a letra. Eu esqueci o nome dessa letra aqui. No hebraico, no grego, essa aqui, ó, ela tem o significado de S também, ela até parece um S, tá vendo? No finalzinho. Então, fugiu da minha mente que é o significado, o nome dessa letra aqui. Então tá aqui em grego aqui, no grego tá o beta e o alfa. Porém o ômega não está aqui. Cadê o ômega? O ômega é assim que se escreve o ômega. Aqui, ó, vou pôr ele aqui agora. Aqui, ó. Como é que se escreve o ômega? O ômega parece o nosso W, ó. Ó, vocês viram ele aí, tá vendo? Então deveria estar assim. Agora, olha aqui, um dicionário antigo aí. Um dicionário antigo trazendo o nome de Jeremias. Como é que se escreveu ele no antigo? Se o irmão tiver, eu vou colocar. Os irmãos vão ver que no dicionário antigo vai estar desse jeito aqui. Ó. Não com S no final. Ele está com beta, alfa e ômega. Eu não sei se o irmão salvou esse documento aí que eu mandei para ele aí. Tem a capa do dicionário. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo aí? Olha o dicionário. Aí como é que tá o nome de Jeremias no final aí? Aí, ó. Beta, alfa e ômega. Era assim que se escrevia o nome de Jeremias. Era assim que escrevia o nome de Jeremias no grego antigo. No grego antigo. Porque termina com o nome do Eterno. Ial, no nome dele. Qual que é o nome dele? Irmial. Em Jeremias capítulo 15, ele fala assim, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Por quê? Porque o nome do Eterno está no nome dele. Irmial. Então, agora, voltando para cá aqui, ó. Eles tiraram o ômega. Tiraram o ômega e colocou essa letra aqui, ó. Se eu não me engano, o nome dela é Sigma. É um Sigma. Não tenho certeza não, mas acho que é Sigma. Esse aqui parece um S, ó. No grego. É Sigma. É, acho que é isso mesmo, Sigma. Então, tá vendo aí? Aqui, Elias, no grego, ficou, tá vendo? Ias no final. Aí já joga para o português, já joga com o S. Em vez de terminar Isaías lá terminar com o S, Isaías terminaria com Ishaial, o U no final. Ou o O, se colocar o O também fica Ial, porque eles falam que o ômega, ele se refere tanto à letra U quanto à letra O, mas todos os dois dão o mesmo som, Ial. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para os irmãos, tá vendo? Nós fomos atrás da adulteração feita em cima do grego. Eu tenho até uma traduçãozinha dessa aqui, ó, de João, se o irmão tiver aí, acho que não sei se eu mandei para o irmão, João, nessa Bíblia aqui, eu achei que eu mandei, tirei uma foto, mandei para o irmão. Se o irmão achar, o irmão quiser colocar na tela, pode colocar. Enquanto eu vou escrever aqui agora, aqui, só para nós terminar, aqui, vou escrever aqui. Aí eu estou encerrando, ó. Nome do Mashiach em hebraico. É assim que se escreve o nome do Mashiach em hebraico. 5 letras. Deixa eu só colocar aqui, ó. Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Ial, da esquerda para a direita. Agora, quando Moisés estava lá, que o Eterno mandou Moisés trocar o nome dele, de Josué, o nome dele era assim, ó. Alxa. Alxa. O Eterno falou, coloca mais uma letra aí, o Yod. Números capítulo 13, versículo 16. Se você quiser ver isso, baixa, coloca no Google.
Bíblia Online Alepo. Bíblia Hebraica Online Alepo. Aí você vai lá em Números 13, versículo 16, você vai ver esse nome aqui lá e vai ver o outro. Vai ver esse aqui e vai ver esse aqui juntinho. Ó. Lá vai estar juntinho. Vai estar assim, aí ali, ó. Bíblia em Hebraico Alepo, Antigo Testamento. Ela vai estar assim, vai estar um aqui e atrás vai estar o nome inteiro. Então aí vai estar, coloca essa letrinha aqui, ó, o Iod. Aí ficou Yausha. Agora presta atenção, irmãos. Ó. Quando eles reduziram o nome do Mashiach, ficou assim, ó. Então, falta o Vav aqui. O Vav. Aqui, ó. Podem observar, você que está me vendo pela primeira vez aí, que os irmãos até carecem de saber disso aqui. Pode observar, você que está me vendo pela primeira vez aí, que duas letras do nome do Eterno somem desse nome aqui. Esse nome aqui é Yeshua. Eles falam Yeshua. Tá vendo? No hebraico eles falam Yeshua. Só que nesse nome Yeshua, está faltando duas letras do nome do Eterno aqui, ó. A pergunta é o seguinte. Por que que o Eterno mandou colocar esse Iod aqui lá atrás, quando Moisés estava lá? Por que o Eterno mandou pôr esse Iod aqui? Ele mandou colocar esse Iod aqui, aí, ó. Tá aí, ó. Só que o irmão pegou uma letra a mais aí. É só esse nome de trás aí, essa letra parecendo fazendo um zigue-zague. Ela não conta, não. Essa segunda letra do lado direito da sua tela aí, ela não conta, não. Na verdade é Alcha e no da frente Yalcha. Essa outra letra eles emendaram. Eles fazem isso mesmo, eles emendam, mas ela não faz parte do nome, não. Então, irmão, voltando para cá agora, presta atenção nisso aqui. Por que que o Eterno mandou colocar essa letrinha aqui? Porque só com essas aqui, o nome dele não está nesse nome. Não está. Mas como ele sabia que o seu filho ia vir mais na frente, e que esse rapaz aí que ia trazer esse nome, que ia representar o seu filho, porque esse rapaz aqui introduziu o povo na terra de Canaã. A terra de Canaã representa o reino milenar. Então esse rapaz, ele representava o Salvador. Por isso fala, Josué fazendo jus ao seu nome, que significa Yahweh salva, introduziu o povo na terra de Canaã. Ajudou aquele povo a obter a salvação deles e entrar na terra de Canaã. Então esse rapaz representava o filho do Eterno que ia vir na terra. Então o Eterno falou, agora você tem que colocar o nome aqui, o meu nome está no nome dele, você tem que pôr mais uma letra do meu nome aí, que aí fica Yahweh. Certo? Agora, quem deu autorização aos homens para tirar essas duas letras aqui do nome do Eterno e falar que o nome do filho é Yeshua? Quem deu a ordem? Se o Eterno mandou acrescentar uma letra para o nome dele estar nesse nome, aí tá falando, põe mais uma letra aí que está faltando uma letra, senão meu nome não está nesse nome. Vem os homens e tira duas letras. O nome fica Yeshua. Yeshua nunca foi o nome do Salvador. Yeshua significa que seu nome seja apagado para todo sempre. Então, mais essa live aí para os irmãos, provando com A mais B que o nome do Eterno em hebraico é Yod, Rei, Vav, Rei. Aí, ó, vários documentos aí. Isso é Bíblia. Pode colocar na tela, eu vou falando, irmão. O nome do Eterno, então, é Yod, Rei, Vav, Rei em hebraico. Mas ele é escrito só com três letras, com as letras Yod, Rei, Vav, que transliterado é Ial. E em grego, o nome do Eterno, então, se escreve com três letras. Beta, Alfa e Ômega. Beta, Alfa e Ômega. E na nossa letra, no nosso português, é I-A-U. Iau, Iau, um nome fácil de pronunciar. E o nome do filho, então, é Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Iau, Shá. Ok, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Ó, o documento tá aí na tela aí, ó. Só provando com A mais B que o nome foi adulterado. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Tem que sair da Babilônia, sair do catolicismo romano, das igrejas evangélicas, para chegar no alimento sólido, para ter conhecimento de qual é o nome do Criador, porque sem o nome do Eterno, ninguém vai subir no primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é o arrebatamento do filho varão, é o arrebatamento dos vencedores, é o arrebatamento daqueles que tem na sua testa, na sua fronte. Fronte fala de entendimento, no seu conhecimento, o nome do Pai e o nome do Filho. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, Provérbios 30, versículo 4. Colocarei ele em um alto retiro. Lhe mostrarei a minha salvação, porque ele conhece qual é o meu nome. Salmos 91, versículo 14. Shalom de alto para os irmãos.